trabalhei, né? Eu acho que é um pouco isso, mas tipo, também trabalhei aí. E tô muito preocupada com toda a situação do coronavírus, porque a situação da pandemia tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o feminismo negro, que é um pouco isso, né? Quem pode estar isolado em casa, quem pode estar sem problema de não ter comida. Então, ele é um vírus que agora o governador do Rio avisou que está com vírus, né? Que vai ficar isolado. E o primeiro-ministro do Reino Unido também, mas ao fim e ao cabo, quem morre, quem sofre mais é a população que não pode fazer o que estão dizendo para fazer, que é ficar em casa. Então, e aí o meu irmão me mandou uma mensagem dizendo assim, tu viu que o primeiro-ministro vai morrer, né? O primeiro-ministro da Inglaterra. Só olha, eu acho muito difícil ele morrer, né? Porque ele tem todo o Estado para cuidar da saúde dele, né? Um respirador só para ele, tudo só para ele. Então, porra, cara, difícil ele morrer. E foi dito e feito, né? Ele, tipo, não morreu. Então, é um pouco isso. Isso também é um pouco o feminismo negro, né? As pautas, muitas vezes, são 100% democráticas para todas as mulheres, mas nem todas conseguem, né? Por conta das diferentes opressões aí que o Estado e a sociedade vão estruturar. Então, quando a gente fala em feminismo negro, a primeira coisa é a gente pensar que o racismo, assim como a classe, o gênero, são estruturantes. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa partir. Eu não tô na minha casa, na verdade. Quer dizer, eu tô na minha casa, mas não tô. Porque, na verdade, a minha casa mesmo é em Porto Alegre. Então, eu tô sem os meus livros, né? Eu tenho uma estantezinha aqui de livros, mais poucos. Mas a Safiotti tem um livrinho que chama Gênero, Patriarcado e Violência, que ele foi reeditado pela Expressão Popular. E ali ela vai dizer, né, que gênero, raça e classe são estruturantes. E eu começo a citar a Safiotti porque ela também é uma pioneira para dizer essas coisas, né? Então eu fiz uma apresentação aqui, mas aí eu tenho que compartilhar uma tela, né, gente? E aí eu estava tentando mais cedo, mas todavia não achei o lugar. Não. Não. Vocês têm usado isso, esse negócio, esse compartilhamento de tela? Professora, não, eu acho que... Não temos usado, Amanda. Tá. Mas tu pode usar. É que eu não uso porque eu sou péssima nesse negócio aí do PowerPoint. Eu nem sei fazer. Mas chama criançada, menina. Eu sou criançada. Péssima. Mas assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Dá para compartilhar que hoje uma colega compartilhou. Ó, aí, ó, tá dando? Deu? Sim. A gente tá vendo. Quem sabe tu põe lá no bagulhinho lá, ó, a apresentação. Vocês não estão vendo a imagem? A senhora precisa só minimizar o seu Skype, ficar com aquela telinha pequenininha.
A gente tá vendo exatamente o que tu estás vendo, a tua tela. Isso, aí puxa para o cantinho a telinha do Skype, que aí a gente, pronto, agora a gente consegue ver. Ai, adoro essa juventude. É, né? Vou Juventude. desligar meu fone. Não tão jovem assim. Bom, então eu fiz uma apresentação para vocês e eu acho que agora vocês não me veem, né? Agora vocês veem a apresentação, né? Não, agora tu tiraste de novo a tela de compartilhamento. Tu tens que apertar de novo, compartilhar a tela. Ai, meu Deus. Aí na tela do Skype mesmo, no canto direito. Deu? No canto direito, na tela inteira, tem ali compartilhar a tela. Do lado tem chat, aí tem umas emoçõezinhas que tu consegues botar, reações, e tem compartilhar a tela. Aí tens que clicar. Tu clicaste e desclicaste. Aí, acho que já. Já? Perfeito, perfeito. Tá. Então eu fiz essa apresentação aqui, que depois eu posso passar para vocês, com um pouquinho de, com enfim, uma apresentação, mas para não ficar tão chato assim, só eu falando, vocês também poderem ver algumas imagens e algumas citações de algumas autoras e que têm andado comigo, né, nessa caminhada epistêmica. E então eu acho que a primeira coisa que eu coloquei aqui, acho que eu tirei de novo, né? Estão vendo? Agora, sim. 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 Então, uma coisa que a Safiotti já escrevia sobre isso, lá no Poder do Macho, lá na década de 80, ela diz que o Brasil nós temos um mito no Brasil que nós temos uma democracia racial. E esse mito se dá, sobretudo, por conta também dos casamentos, né? Ah, não, o Brasil tem uma grande... Tá todo mundo feliz, porque todo mundo casa com todo mundo, preto casa com branco, branco casa com preto, ninguém é racista. Então, é uma super história, assim, para a vaca dormir, né? Porque nós somos um país racista, muito racista, com uma estrutura muito racista e efetivamente a gente precisa reconhecer isso. Oi, Marisa! Então, a gente precisa efetivamente reconhecer isso, que a gente vive num país racista, sim, e que vai ter essa grande questão aí que se fala da democracia racial e que a gente tem que desmistificar isso. Isso não é verdade. A gente, se fosse verdade, não precisaria eu estar aqui, né? E aí eu vou começar com vocês. Vocês vão me dizendo se vocês estão vendo, tá? Não, a gente não tá vendo. Tu tens que clicar lá nesse compartilhar a tela, neguinha. Deu? Isso, professora Amanda. Isso. Deu, professora. Agora deu, professora Amanda. Tá bom. Então, eu coloquei aqui 2 livros que são livros muito duros, mas muito importantes sobre a história da escravidão nesse país, que é uma coisa que a gente estuda superficialmente na escola. Se eu perguntar para vocês o que vocês aprenderam no ensino médio e no ensino de história, que a princesa nos libertou, né? Estava num dia feliz e resolveu fazer essa caridade para a humanidade. Então,
no livrinho aquele, a abolição, ela vai desmistificar essa história que foi reduzida apenas a isso, né? A princesa realmente assinou o documento porque ela não tinha para onde ir, ela tinha que fazer isso, que era assinar o documento. E aí eu vou ler um pedaço, algumas coisas, porque nós vamos fazer uma linha histórica, que eu ainda não consegui fazer essa linha assim desenhada, né, num PowerPoint, alguma coisa, mas vocês vão me acompanhando. Conforme aponta a historiadora Emília Costa, que é que escreveu o livrinho Abolição, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a legalmente acabar com a escravidão. Pesquisas publicadas pelo Instituto da Mulher Negra, comandada pela Sueli Carneiro, apontam o ano de chegada dos primeiros navios negreiros no Brasil, que vai entre 1538 a 1543. Tendo como marco essa data que a Sueli nos coloca, nós vamos então traçar uma linha do tempo. Após 3 séculos e meio de escravidão legal no Brasil, a Lei Áurea é assinada em 1888. E aqui, vejam, eu nem vou contar aqui o tempo da escravidão clandestina, porque a escravidão legal no Brasil, ela termina em 1888. Mas o tráfico, ele continua, né? Olha, eu tenho escravo e aí eu quero te vender. Então, esse movimento, ele continuou no Brasil por mais muito tempo. É a mesma coisa que a gente vai dizer que, bom, a gente resolveu a questão do trabalho infantil, né? Criança não trabalha, criança tem que ir para a escola. Pois é, mais ou menos, né? A gente sabe que é mais ou menos. Então, nesse livro, Abolição, a historiadora vai dizer que, abre aspas, se a lei garantia o status jurídico de pessoas livres, ela não fornecia os meios para tornar sua liberdade efetiva. A igualdade jurídica não era suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos que mais de 300 anos de cativeiro haviam sido criados. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não abolia o seu legado. 300 anos de opressão não se elimina com uma penada. Exatos um século depois, em 1988, nós temos a Constituição Federal aqui no Brasil. Somente aí, 100 anos depois, vai ser derrubado nessa Constituição o pátrio poder, uma luta do movimento feminista, e vai determinar no artigo 5º que, abre aspas, a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito de reclusão nos termos da lei. Veja, nós levamos 100 anos desde que a bendita criatura assinou a Lei Áurea, até que o Estado vai dizer, olha, não dá para ser racista, vocês vão ter que melhorar aí, né? Vão ter que fazer alguma coisa, mas não é mais possível ser racista. Então, veja, eu lembro do dia eu lembro quando foi a Constituição foi assinada. Eu acho que vocês não devem lembrar, vocês são mais jovens. Mas veja que loucura o tempo histórico da questão da escravidão no Brasil.
E continuando a linha do tempo, né? Em 1995, no 20 de novembro, a primeira marcha do Zumbi dos Palmares é realizada em Brasília com 30 mil pessoas. Que na época, né, vale lembrar que nós estávamos no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique não recebeu a marcha, né? E uma outra coisa muito importante, quer dizer, em 95, cara, ir para Brasília era um sufoco, né? Era muito mais caro, a estrada muito ruim. Então, assim, não era tão simples chegar em Brasília em 95 como é hoje. Então, foi um marco para o movimento negro muito importante esse novembro de 95. Em 2001, aí eu acho que vocês vão lembrar, nós vamos ter a Conferência de Durban. Essa conferência vai pedir que o mundo faça reparações para o continente africano e políticas antirracistas ao redor do mundo, onde a escravidão, então, foi perpetuada aí no Brasil. Então, nós somos o país que mais teve anos, né, com a escravidão. Em 2001, no mesmo ano, a gente inicia as primeiras políticas de cotas nas universidades, que começa no estado do Rio de Janeiro, em 2001. Em 2010, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012, a Dilma Rousseff assina, no dia 29 de agosto de 2012, o marco legal das políticas das cotas raciais. Em 2014, de novo, a Dilma Rousseff, né, por isso que não tinha como ela continuar sendo presidenta, né? De novo, ela assina um marco legal para reserva de vagas nas instituições públicas, 20%, que a minha universidade segue não fazendo isso, né? Então, aqui vai começar uma revolução silenciosa, sofrida e dramática, né? Como se ocupa um espaço que é um espaço para pessoas brancas. Um espaço que foi pensado para pessoas brancas. Então, eu acho que é muito importante nós minimamente conhecermos a questão da história da escravidão no Brasil. Nós não conhecemos essa história. Então, quando a gente fala de movimento negro, de cotas, de feminismo negro, de toda essa coisa, a gente não parte de qualquer lugar, a gente parte de um país extremamente escravocrata, por 3 séculos e meio, o último país a assinar a lei Áurea, e um país que levou 100 anos para dizer, olha só, não dá para ser racista. Eu lembro desse dia. Então, efetivamente, nós vivemos num país racista e esse país, sim, deixou a população negra extremamente à margem de acesso à política pública, à educação, à saúde, saneamento básico e todas essas coisas que a gente pode pensar como política pública. Aí eu trouxe um livro também que eu acho que é muito importante que a gente minimamente assim conheça, né? Saiba que ele existe, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que vai fazer uma retomada muito dura sobre o que foi a senzala no Brasil, que também é uma coisa que a gente muito pouco compreende, né? Muito pouco compreende, acho que é essa palavra. E aí o Gilberto Freire vai falar na edição de 2004 do Casagrande Senzala que a mulher branca era para casar, a mulher mulata era para fuder
e a mulher negra era para trabalhar. Impressionante. Isso não soa familiar para vocês? Isso me soa muito familiar, né? E o cara escreveu isso há muito tempo. Então, é nessa batida aí que a gente vai pensar um feminismo que leve em consideração algumas questões, sobretudo de falta. A Angela Davis vai dizer que a situação da mulher negra, ela se manifesta com muito poucas mudanças, como um prolongamento da realidade vivida no período da escravidão, pois ela continua no último lugar da escala social. É aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista de um país. Então, isso é Angela Davis, agora, 2017, do livro que a Boitempo lançou, a obra dela. O que é importante falar que após isso, após esse movimento da Boitempo de começar a traduzir obras do feminismo, sobretudo marxista, e com uma posição política e racial muito forte, nós tivemos um grande movimento de aumento das pessoas que estudam essa temática e que passaram a ler minimamente alguma coisa e desconfiar e suspeitar. A Ivone Gebara usa muito essa palavra nas pesquisas dela. Ela é uma freira feminista. Então, ela vai dizer que o feminismo está sempre suspeitando. Então, esse movimento, a Boitempo, efetivamente ajudou. Bom, eu trouxe alguns dados para vocês, mas, obviamente, eu ouvindo as meninas aí, eu entrei um pouquinho antes, né? E aí eu fui vendo que as meninas já sabem bastante sobre a realidade social que a gente vive, né? Então, eu vou dizer para vocês algumas coisas aqui, mas ao fim e ao cabo, os estudos apontam que as mulheres pretas e pardas somam 60% das violências domésticas e dos feminicídios. E nós estamos tendo somente alta nesses números, sobretudo com um governo declaradamente racista e preconceituoso. Então, nós vivemos esse momento, isso é importante que seja dito. Eu vou passar algumas informações para vocês, informações de pesquisa mesmo, e aí as fontes dessas informações são de dois lugares. Ou elas estão na agência Patrícia Galvão. Vocês estão conseguindo ver? Estava sim. Agora estamos vendo teu rosto. Deu? Mas estávamos vendo direitinho. Tá. Agora estamos te vendo. Deu, né? Voltou. Peraí. Tá. Então, agora que eu vou falar, alguns dados que eu vou trazer são da agência da Patrícia Galvão e o Atlas da Violência de 2019. Então, só para dizer de onde são esses dados. Continuam vendo, né? Sim, estamos vendo, ok. Ok. Então, nós vamos ter ali a renda de um homem branco
é de R$ 1.491. Isso efetivamente vai variar, né? Depois a gente tem a mulher branca, no segundo lugar, depois o homem negro e, por fim, a mulher negra, que ganha aí bem menos do que um homem branco. Então, por esses motivos de dados que eu vou trazer para vocês agora, é que vai sustentar a importância de um feminismo que olhe para esses dados e que diga, não, realmente, entendeu? Nós não estamos num pé de igualdade. E nós não estamos num pé de igualdade, nós sabemos que no Brasil, isso é muito falado também, que quanto mais preta você é, mais tem racismo para ti. No emprego, na educação. Então, não somos todas iguais, e também é muito interessante quando a gente fala de um outro lugar, por exemplo, da Europa, aí nós somos todas latinas, né? Todas latinas também com dados muito, muito disparelhos, muito fora da realidade, da curva, né? Então, o feminismo negro se baseia nisso, de dizer, olha, o feminismo é muito legal e ninguém quer aqui colocar fora o que Simone de Beauvoir escreveu. Inclusive, nessa quarentena, eu estou relendo as obras da Simone de Beauvoir. Não é dizer que isso está tudo errado, botem isso tudo no lixo. Não, é olhar e dizer, existem diferenças. As mulheres não são todas iguais e não partem todas do mesmo lugar. Com relação a tudo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quer dizer, se um homem me bate, eu tenho toda a possibilidade de mandar ele embora, ou pegar minhas coisas e ir para um hotel, ou qualquer coisa assim. Se uma mulher pobre apanha com 10 filhos, ela vai ir para onde com os 10 filhos dela? Então, o feminismo... Aí, leia um livrinho da Ivone Gebara, que se chama A Mobilidade da Senzala Feminina, que ela vai fazer um retrato muito duro sobre as mulheres nordestinas. Então, veja, nesse país continente, que é o Brasil, a gente não pode dizer que as mulheres são todas iguais. Inclusive, mais ainda quando tem elemento de raça envolvido aí. Bom, aqui um pouquinho da questão da saúde, por exemplo. O nome do livro é A Mobilidade da Senzala Feminina, Ivone Gebara. Eu vou anotar aqui para vocês. Ivone Gebara. A mobilidade da senzala feminina. Ele é um livro de 1984, eu acho, 94. Enfim, não vou botar aqui porque eu não vou saber dizer. Mas eu tenho... As minhas alunas devem ter isso PDF, alguma coisa assim. Ele é um livro antigo, mas ele é um livro muito bom. Então, a saúde da mulher negra, né, é muito interessante aqui. Nunca fizeram um exame de mamografia. 41% das mulheres que nunca fizeram são mulheres negras. Mulheres que nunca fizeram o exame de colo do útero, 18,4% são mulheres negras. Então, são mulheres que estão muito mais suscetíveis a morrer por doenças que a gente sabe que, tendo um tratamento e tendo um diagnóstico mais precoce, nós temos uma chance muito grande, sobretudo do câncer
do colo de útero. E o Brasil tem sistematicamente negligenciado isso. Nós tivemos uma melhora nos governos progressistas, é verdade, tivemos, mas eu sinto que agora a gente está andando tão rápido para trás que meio dá um desespero, assim. Então, o Atlas da Violência, o próximo, a gente não tem boas expectativas para ele. Seguindo aqui, pessoas negras, né, vítimas. De 7 para cada 10 pessoas que morrem assassinadas no Brasil, 7 pessoas não são brancas. Isso é um dado muito duro para nós e que a gente realmente precisa olhar para esses dados. A juventude, quem que está morrendo? A juventude está morrendo e sendo morta pelo Estado, ela tem cor. Eu não sei se vocês lembram de algum caso de alguma bala perdida no Rio de Janeiro que tenha matado uma pessoa branca. E agora, com o coronavírus, olha que coisa interessante. A violência, as mortes nas favelas do Rio, isso está no G1. Eu li ontem isso. Diminuíram 60% as mortes de bala perdida, né? Que de repente essa bala perdida não é tão perdida assim, né? Ela tem um direcionamento. Então, é uma sociedade que, além de tentar inferiorizar, ela também mata cruelmente, né? De todas as formas aí. Seja através da morte mesmo, da morte física, ou a falta de acesso às políticas públicas. As mulheres negras, então, correspondem a 59% de referência dos registros de violência doméstica, 74% são vítimas de agressores de sua própria rede de afetividade, 62% vítimas de morte materna. Gente, isso é uma coisa, para mim, isso é uma coisa absurda, entende? O quanto as mulheres morrem tendo filho. Não sei se tem alguma grávida aqui? Rita, tem alguma grávida aí? Olha, eu posso dizer que eu não estou. Tu não tá bom. Graças a todas as deusas do universo. E a violência obstétrica, as mulheres negras, então, experimentam elas... Ah, não tem, beleza. Experimentam elas no parto, né? Então, gente, não é pouca coisa. Esses dados são dados bem também não por aqui, tá bem? Não, porque a gente vai falar sobre isso e às vezes eu fico preocupada, né? Se tem alguma mulher grávida. E agora eu queria passar, eu apresento para vocês, eu não sei se vocês conhecem, a Lélia Gonzalez. Alguém já ouviu falar? A gente leu um texto dela, agora que era o texto base para essa aula, que é Americanizando o Feminismo, da Lélia, né? O texto dela, eu achei muito interessante, assim, ela... a forma que ela denuncia, né? Isso que tu coloca aí como categorias, né? Então, enfim, sim. Eu já conhecia ela por outras companheiras, mas li nesse momento para a tua aula. Eu vou soltar um vídeo aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar essa tela.
Estão vendo? Ver a gente vê, mas a gente não escuta. Para mim tá parecendo uma tela toda preta. Tá, Não, então não deu certo. Bom, mas eu vou mandar isso para vocês. Eu vou mandar isso para vocês, porque vocês assistam depois. São videozinhos curtos, bem curtos, de tipo 3 minutos, que vai mostrar um pouco da trajetória da Lélia Gonzalez. Né? A Lélia é mineira e é uma pioneira em falar de racismo com essa que hoje se chama interseccionalidade. Então, ela não usava essa palavra, mas ela falava tudo isso que estão dizendo por aí, que as opressões combinadas, então, gênero, raça e classe, elas colocam em desvantagem, em profunda desvantagem, as mulheres não brancas. Depois, eu trago, assim, 2 mulheres com 2 videozinhos, mas não deu para passar, mas eu vou depois compartilhar com vocês. E a Sueli Carneiro, que eu não sei se vocês conhecem a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro se doutorou na década de 80, na USP, onde ela era a única pessoa negra, né? Veja, além do pessoal da faxina, que nada contra, adoro o pessoal da faxina, porque eu tenho toque, a Rita sabe. Então, mas ela tem um livro que foi lançado ano passado dela, que se chama Escritos de uma Vida. É um livro novo que tem, então, uma coletânea de textos dela ao longo da vida. E ela cria, então, há 30 anos, faz o Instituto da Mulher Negra, o GLE10. Acho que vocês conhecem, né? Vou botar aqui para vocês. Ela tem um site onde ela vai colocar muitos textos interessantes e vale a pena a leitura. Bom, então o que dá para dizer assim, né? O feminismo negro ele nasce disso, ele nasce de uma luta diária que vai insistir em dizer que, olha só, as mulheres negras, a gente quer sobreviver. E aí eu falo aqui com todo o meu privilégio de parda, né? Que os números não são os mesmos para mim do que para mulheres negras mais pretas. E então também o racismo no Brasil ele é de uma complexidade muito, a gente precisa de muito, né, cuidado, mas de compreensão mesmo, porque ele é de uma complexidade muito incrível, assim, tá me faltando a palavra agora, mas esse livro também é muito bom, que tu disse aí que leu, é um livrinho pequenininho, que é o Racismo, Sexismo e Desigualdade do Brasil, que é um livrinho pequenininho, mas a gente tem que ler em doses homeopáticas, porque para mim é um livro muito duro, assim, de se ler, mas é um livro muito, muito bom. Então, se eu saio do Brasil, por exemplo, né? Se eu chego na Europa, em qualquer lugar da Europa, ou se eu chego nos Estados Unidos, eu sou negra.
Ponto final. Não tem conversa. Ah, não, mas olha o teu cabelo, mas tipo, não, tu não é negra. Não, eu sou. Não tem uma conversa de que, ah, não, pode ser que tu não seja. Não existe essa possibilidade de me pensar como uma mulher branca. Não existe essa possibilidade. Mas como o Brasil, a gente passa por um processo de branqueamento da população muito forte, muito duro, né? Que começa com os estupros e vai se indo. Então, no Brasil, nós temos essa janela, que é uma janela muito estranha, que as pessoas, eu tenho muitas amigas que já me falaram, não, Amanda, por que tu diz que tu é negra, Amanda? Eu não entendo isso. Eu disse, tá, então eu sou branca. Tu acha que eu sou branca? Não, Amanda, mas é que não dá para dizer assim, morena, né? Quer dizer, são categorias que o Brasil inventou por conta disso, por conta de que o nosso racismo, ele é tão sorrateiro, muitas vezes, que, bom, como é que eu enquadro essa pessoa? Principalmente se eu não tô com a vassoura na mão. Agora é impressionante. Quando eu tô limpando, fazendo faxina, muitas vezes as pessoas... Agora não mais, porque eu moro no mesmo prédio há muito tempo, moro na mesma casa há muito tempo, mas a questão é que as pessoas me perguntam assim, quanto que tu cobra faxina? Tem horário para faxina? Eu sempre digo, olha só, tô sem horário na faxina, tô com a minha agenda lotada realmente de coisas. E então é isso. Quando eu tô com a vassoura, as pessoas têm muita liberdade em me perguntar isso, quanto que eu cobro. Agora, quando as pessoas descobrem que eu sou doutora, aí dá um nó realmente no lugar, na cabeça, né? Realmente a pessoa diz, bom, não. Então, se ela é doutora, logo ela não pode ser negra. Ela tem que ser uma outra coisa. A gente tem que arrumar uma categoria para botar ela. E aí me botam em muitas categorias. Mas isso é uma coisa muito, muito brasileira. Muito do mito da democracia racial. Nós somos todas iguais, que maravilha, né? Deixa eu ver, alguém postou aqui uma outra coisa. Eu não assisti esse filme. Não assisti. Quando um casal se diz branco. Já posso imaginar, né? Muito interessante. Quem diz isso é o... Não sei se vocês conhecem ele, o... Ai, gente, tá na ponta da língua. Silvio Almeida. Vocês conhecem ele? Deixa eu ver se realmente esse é o nome. Silvio Almeida. É ele mesmo. Ele tem um livrinho, esse Silvio Almeida, que se chama Racismo Estrutural, que é esse livrinho aqui. Não sei se vocês veem. Mas, enfim, é esse aqui, Racismo Estrutural. E aí ele vai dizer o seguinte, que a pessoa que não é branca no Brasil, ela tem 2 certidões de nascimento. Esse livrinho aqui, ó. Ela tem 2 certidões de nascimento. A primeira certidão de nascimento diz respeito a que a criatura nasceu, né? Portanto, ela tem uma certidão de nascimento. E a outra certidão é quando essa pessoa descobre que ela não é branca. Então, ele conta que ele estava com um gorro, que aqui no Rio Grande do Sul é uma touca, e que alguém tirou a touca dele e disse assim, olha só, não fica bem um menino negro de gorro. Então, tira isso, menino. E aí ele entendeu ali que ele não era igual aos colegas dele. Por que ele tinha que tirar o gorro se estava frio pra caralho? Então,
é um pouco isso. E aí, esse processo, para alguém que vem de uma família assim, né? Como eu, que tenho mãe branca, pai negro, às vezes é mais demorado isso acontecer. Mas também a gente vê coisas no nosso cotidiano que nós não viríamos se nós não tivéssemos essa experiência, que eu não sei se é ruim ou bom, para mim tá bem. Mas eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu, que têm quase a mesma idade, eles têm tipo 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses de diferença, e os 2 foram sair para a balada de madrugada, quando eram adolescentes, e o meu irmão, a polícia deu uma batida, né? A polícia mandou eles como é que fala? Pro muro. E o meu irmão mais branco, a polícia disse, não, tu pode ir embora. E aí o meu irmão, que é mais branco, mas também não é branco, né? Mas ali naquele contexto ele era mais branco do que o meu outro irmão e todos os outros amigos. E ele foi o único a ser dispensado da revista policial. E ele ficou muito bravo e ele começou a discutir com o policial, dizendo, eu também sou negão. E aí ele chegou em casa muito bravo com isso, dizendo, olha só, a polícia... E eu fiquei discutindo com a polícia, e aí a gente falou, olha só, vocês sabem que uma questão importante é não discutir com a polícia, né? E ele, não, mas eu fiquei nervoso porque ontem se viu todo meu irmão e meus amigos, e eu não tô no paredão só porque eu sou um pouquinho mais branca, é porque é inverno, né? Ele falando ainda, fez essa discussão do inverno que super desbota a gente. Então, essas questões a gente tem no Brasil, que são questões que não se tem essa problemática, por exemplo, nos Estados Unidos. Não se existe. Se vocês virem a Patrícia Colli, a Patrícia que tem um livro pela Boitempo, e eu estudo ela menos, porque ela é mais... Ela não é marxista, então eu prefiro ler outras, porque eu não tenho tempo de ler tudo, né? Mas a Patrícia Colli é impressionante. Ela é mais branca do que eu. E, tipo, se perguntar para ela se alguma vez ela se pensou, ou alguém a pensou como uma mulher branca, a resposta é não. Então, como você tem essa estrutura racial nos Estados Unidos muito forte, que, ok, vem da segregação, é algo extremamente escravocrata, mas isso, de alguma forma, fortaleceu, né? Tanto que a população negra nos Estados Unidos é 24%, alguma coisa assim. Eu sei que a população negra fora do continente africano é Brasil, depois Colômbia e Estados Unidos, tipo, bem depois. Mas, de toda forma, o feminismo negro, ele se ancora muito no feminismo estadunidense, primeiro por isso, nós temos lá muita gente... esse aí, perfeito. Muita gente trabalhando sobre isso, e tu não precisa fazer essa discussão, cara, se tu é branco, se tu é preto, não tem essa discussão. E uma coisa que é super importante também, e eu já deixo para vocês assistirem na quarentena, é um filme que tem sobre a primeira milionária norte-americana, estadunidense. O nome do filme é Rita. Isso, perfeito. Essa aí, bota aí no chat aí para nós. É muito legal. Eu chorei. Nós todas. É muito legal mesmo. E esse filme, ele mostra uma coisa muito interessante. O Brasil ainda era um país escravocrata, gente.
e nós já tínhamos uma população mínima nos Estados Unidos que eram ricas, entende? Os Estados Unidos, isso aí. Os Estados Unidos, ele vai ter, por exemplo, a Angela Davis, ela é de uma família de classe média. A Angela Davis estudou numa boa escola, foi para a universidade na década de 60. Quem que é negro no Brasil que estava na universidade na década de 60? É muito pouca gente, a gente conta nos dedos, que é o... Esqueci o nome dele agora, mas tipo, são pouquíssimas pessoas, o cara da geografia. Então, essas coisas fazem com que, efetivamente, se tenha... Milton Santos, beleza, isso aí. Se tenha uma discussão muito mais fortalecida. O que tu vai ter no México, por exemplo, um fortalecimento maior da discussão indígena, porque é um país muito marcado por essa questão, muito mais do que pela nossa questão. Bom, para abrir já para vocês falarem e para eu pegar uma água, porque eu esqueci, a gente tem que estar sempre numa coisa muito cansativa, que eu acho muito cansativa, que é a discussão de que nós somos um país racista e existe racismo. E aí eu sempre trago essa... Quer dizer, sempre não, mas algumas vezes eu lembro dela. A Claudiele Santos, ela morreu aqui na cidade de onde eu estou falando, que é uma cidade de predominância alemã. Ela tinha um namorado de descendência alemã, e tinha um filho dele, ficou grávida de novo. E aí a Claudiele sumiu, desapareceu grávida. E foi muito interessante acompanhar a movimentação disso, porque a cidade toda falava, não, a Claudiele foi embora porque ela foi fazer um aborto. A Claudiele foi embora porque alguém viu, ela tá trabalhando num puteiro lá em Porto Alegre. Quer dizer, todo mundo tinha fugiu com outro homem, todo mundo tinha uma coisa terrível para falar da Claudiele, mas o fato é que ela sumiu, desapareceu, sem deixar vestígio. E eu estava achando aquilo muito estranho, e como ela é negra, e ela os pais dela são remanescentes do Quilombo, então eu estava acompanhando essa história muito, muito de perto, né? A família procurando e dizendo que ela não deixaria a criança, né? Sozinha, o filho. Enfim, uma historialhada toda. Até que descobriram que teve uma briga, uma discussão entre ela, o namorado, e os pais do namorado. E a sogra disse o seguinte: nós não dividimos terra com negros. Ponto final. Então a discussão é: nós não vamos dar terra para essa criança que é negra. E é muito interessante que a Claudiele, ainda as pessoas ficavam assim, né? Ela às vezes era branca, passava por branca, e às vezes não era branca. Mas para morrer, ela tinha cor. E ela morreu porque uma família disse que não divide terra com negros. Então, é preciso destampar esse sol que a gente tenta tapar com a peneira e dizer que sim, nós somos um país racista. E que a gente vai fazer toda essa discussão de quem que é preto, quem que é branco, mas na hora de morrer, efetivamente, a sogra dela em nenhum momento pensou, não, mas ela é uma preta, mas tipo, mais morena. Não, ela morreu porque a família não dividiria terras com os negros. E de igual forma, a Marielle.
Marielle morreu porque a Marielle era uma mulher negra e isso era um grande problema, porque nós temos outros políticos brancos que estão metidos na discussão da milícia do Rio de Janeiro, daquela coisa horrorosa que tem no Rio de Janeiro, mas não morreram. Simples assim. A Marielle ficou muito pouco tempo no poder e morre, sim, porque incomodava. Então, o feminismo negro, ele é construído a partir disso, a partir de uma realidade que é muito dura e muito distante das mulheres brancas. Assim como o feminismo negro também pode ser muito distante do feminismo indígena. Eu não sei, mas provavelmente sim. Porque no norte a gente tem uma outra realidade muito diferente. Obviamente, nós temos algumas coisas que nós compartilhamos. É gravidez, é ter que ter filho, é a violência doméstica. Tem coisas que sim, são pontos comuns do ter nascido com uma vagina. É câncer de colo do útero, câncer de mama, doenças, né, que são femininas. Então, isso são coisas que se cruzam. E aí eu vejo isso. Eu trabalhei nas 5 regiões do Brasil já. Então, são coisas que no Brasil todo eu vejo que nós temos, sim, pontos de encontro, mas nós temos um agravamento em algumas situações. E, para terminar, que, nossa, eu já falei um montão, para terminar, a Angela Davis, no primeiro livro dela, que é lançado no Brasil, ela vai dizer que as mulheres negras estão ao lado das irmãs latinas e da classe trabalhadora. Então, se vocês pegarem o primeiro livro da Angela Davis, vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ele aqui, né? Não, porque eu não estou com meus livros. Ela vai dizer isso de uma forma muito, muito bonita e muito significativa. De que... deixa eu ver que ela tem 3, né? Tá, esse primeiro, mulheres, raça e classe. Porque como o negócio é muito forte nos Estados Unidos para as latinas, que é esse livrinho aqui, primeiro, né? Como nos Estados Unidos tem muito latino, e ser latina nos Estados Unidos é uma tragédia, tu não tem acesso às políticas públicas, né? Então ela nos coloca ao lado. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Ela vai dizer que sim, ser mulher negra é diferente e tem peculiaridade, sim, mas que as irmãs da classe trabalhadora e latinas estão ao nosso lado. E nesse primeiro livro, ela sempre fala isso, as mulheres negras, as mulheres da classe trabalhadora e as mulheres latinas. Por quê? Porque na pobreza, aí é uma questão de classe, né? Na pobreza, também a gente compartilha muitas coisas. Eu acho ótimo agora as pessoas falando do coronavírus, tem que lavar a mão, tem que não sei o quê, tem que não dividir copo, não dividir talher. Eu digo, gente, de onde vêm essas pessoas? Essas pessoas nunca deram uma banda, uma rolé na favela, né? Nunca. Nunca andaram de barco pelo norte, né? São coisas impossíveis de serem feitas por uma pessoa pobre da classe trabalhadora. Então, eu acho que é sempre importante a gente retomar isso
na Ângela, que eu acho que é uma grande contribuição que ela faz e que, às vezes, no Brasil a gente ainda não tem essa compreensão, mas eu concordo plenamente com a Angela Davis e acho que nós estamos, sim, nós temos muito mais pontos em comuns, mulheres negras, pobres e latinas. E é isso, gente. Amanda, obrigada pela exposição e pela aula. À medida que tu ias falando, assim, ia me lembrando de vários outros momentos que a gente já pôde falar aqui sobre isso, né? Sobre as questões do feminismo negro, ou das mulheres negras, mas que a gente não tinha ainda se dedicado a um tempo para discutir de fato isso. Porque tem algum microfone que está aberto e estou sentindo aqui um ruído no meu ouvido. A gente abre, vamos fazer como a gente sempre fez, né? A gente abre para algumas questões. As meninas também leram alguns textos e, enfim, acho que é importante agora ouvir vocês e saber como que vocês estão também, o que vocês estão pensando, né? Quem quiser falar, pode se inscrever. Ou... Eu estou sem microfone, mas tem uma pergunta. Ok, Marília. Marília digita a pergunta dela, então. E alguém quer falar nesse primeiro momento? Se anima? Eu vou falar. Eu gosto de falar, né? Toda vez eu falo. Então, agradecer a professora aí, que aprendi bastante coisa, foi muito bom ouvir. E mais uma reflexão, assim, que eu estava pensando, né, depois de ler os textos e tudo, eu acabei achando não é bem uma entrevista, acho que é tipo uma mini palestra, assim, eu nunca sei se eu falo o nome dela certo, da Chimamanda, e ela falando sobre como as histórias são contadas, né, e como elas começam a ser contadas, o poder que essas histórias têm. E aí ela pega num aspecto, assim, que eu fiquei bastante reflexiva, de que a gente começa aprendendo as histórias dos indígenas, por exemplo, né? A gente não aprende a história deles, do que aconteceu antes da colonização, a gente aprende da colonização para frente, né? E aí a mesma coisa com os negros e com as negras, a gente aprende o que aconteceu a partir do momento que teve a escravização, e não como que era o contexto de vida dessas pessoas, quais são as culturas, o que eles carregam, os anseios e tudo. Então, aí ela fala muito dessa questão de como que uma história, ela não é contada, né, do seu começo, né. E aí eu fiquei fazendo relação com um outro texto que eu li, da Tatiana Nascimento, que esse me deixou muito intrigada mesmo, assim, porque ela é negra, lésbica, e ela também é poeta, cantora, ela escreve bastante coisa, e aí ela falando, assim, sobre um livro que ela escreveu, tem uma reportagem dela, depois eu até compartilho com vocês, e daí perguntam para ela assim, mas e a questão da resistência, né, da luta, e como é que fica isso no seu livro? Aí ela dá meio que uma recuada, assim, falando, eu também quero falar disso, mas eu também quero falar de outras coisas, né? Eu queria também poder mostrar o que é definido essa literatura negra, né? O que são esses pressupostos, né? O que esperam da minha textualidade por eu ser negra, né? Eu queria poder falar, sim, de resistência, mas não ficar somente nesse retrato da dor, porque eu tenho muita coisa, além das denúncias, para falar, né? Então, isso é uma coisa que ela, na entrevista inteira, ela vai abordando, assim, de como que ela quer, sim, dar essa resposta à colonização, mas ela tem essa necessidade de falar também sobre outros assuntos e colocar isso mais também em pauta, né? Fazer com que isso apareça também. Então, é um pouco essas duas coisas, assim, de
de o que não é contado, né, às vezes, e o que ainda é silenciado, não por conta de ter essa expectativa, né, do que você vai ler de uma pessoa, né, de uma mulher negra, por exemplo, né, qual que é a expectativa que a gente tem quando ela vai escrever, aí essa coisa que a Tatiana ficou falando na entrevista me deixou pensando bastante no assunto. Aí um pouco era isso que eu queria compartilhar. Ah, sim, tá bem. O texto da Lélia, né? É porque você falou de Cláudia Cardoso. O texto da Lélia Ela falou da Gonzalez, né? Chimamanda. Ah, tá. Tá bem, entendi. Mas eu entendo isso, acho que essa é uma questão interessante, porque eu estava assistindo, agora com essa coisa, né, de ter que ficar trancada, eu estava assistindo o filme da vida do cantor italiano, esse que fez o show agora lindo lá em Milão, o cego, o Andrea Bocelli. Vocês conhecem ele? E Claro. aí eu tava assistindo esse filme e ele falava o seguinte, ele falou muitas vezes isso no filme. Eu não quero fazer coisa de cego. Não quero fazer coisa de cego. E eu nunca me dei por conta, assim, o que seria uma coisa de cego, né? Aí ele falava no filme, ele falava para as pessoas, não quero fazer coisa de cego. Não quero ser telefonista, nem cantar e tocar, e nem ser massagista. Porque isso, na concepção dele, são coisas de cegos. E ele queria fazer outras coisas de pessoas que não eram cegas. Mas no fim ele estudou, né? Ele vem de uma família rica, ele é advogado, foi para a universidade, porque ele não queria fazer coisa de cego. Mas terminou que ficou bilionário com coisa de cego, né? Então, acho que é um pouco isso que a Chimamanda fala, né? Tipo, será que eu vou poder escrever alguma outra coisa na minha vida que não seja coisa de cega, que não seja coisa de negra, falando da Chimamanda. Eu acho que é isso. Texto base dessa aula, página 17. Alguém? Eu acho que a Marília está perguntando, Amanda, sobre o conceito de mulheridade, né? Lá da página 17 do texto, que na verdade é uma referência ao texto da Alice Walk, né? Eu não sei se na verdade, Marília, eu ainda não entendi qual é a tua dúvida, se é uma dúvida, se é uma questão. É que a Marília está sem áudio, acho que ela vai escrever. Acho muito estranho esse negócio, porque eu sou muito de ver as pessoas, entendeu? Ver que cara as pessoas estão fazendo quando eu tô falando, se as pessoas estão dormindo, ou se estão atentas, se fazem cara que estão entendendo, sabe? Então isso aqui me deixa meio... Na verdade, eu acho que tem a ver com... Não sei, Amanda, talvez você possa falar um pouco sobre isso, até ia te provocar a pensar isso. Porque a Lélia, ela vai fazer uma espécie de um pretuguês, né? Uma pretaguês, assim como vai se referir, né? Ela vai criar termos de linguagem para poder caracterizar as questões da questão racial e mesmo do feminismo negro, né?
Então ela vai ser na língua, vai ser muito conhecida, vai ser inclusive estudada por linguistas, né? Sobre os termos que ela vai criando, né? Um deles é a própria ideia, né, cultural da nova linguagem, que se chama o pretuguês, né? E acho que assim ela vai criando termos como esse próprio termo. Eu não sei se chega a ser um conceito, eu não sou estudiosa do pensamento da Lélia, né? E também não sei se chega a ser um conceito explicativo de algum fenômeno, né? Mas que é essa ideia da mulherada, né? Da mulherada. Desculpa, da mulheridade. Sim. Então... Eu acho que uma coisa que é importante que a Lélia é meio Paulo Freire, assim, né? O Paulo Freire fica também inventando palavra, não é? Sim. Não sei se alguém aí é da educação. Eu sou. Então, que tipo, ele inventa palavras que, tipo, são deles. E eu acho que quem escreve também faz isso. Mas essa palavra, que é super difícil de falar, mulheridade, não é uma palavra que ela inventou. Por isso que é a minha dúvida. Eu acho que é mais um termo que ela... É um termo que quer dizer resistência. Eu tô até aqui procurando no texto a parte exata que ela vai dizer isso, né? Mas ele não é um texto uma palavra dela, que vai significar força, resistência e todas essas questões ligadas à luta das mulheres, né? Que eu penso que vai muito na direção, aqui é claro, a gente está fazendo uma reflexão, né? Que vai muito na direção do verbo mulherar, né? Que quer fazer com outras mulheres, né? Então, eu não sou estudiosa do pensamento da Lélia, a Amanda conhece bem mais, enfim, tem propriedade, mas eu penso que não é um conceito, não é um termo, né? Mas é uma palavra que ela vai usar para explicar fenômenos, né? Por exemplo, como o de resistência, né? Enfim. Diferentemente do conceito de americanismo, né? Feminino. Aí sim é um conceito que ela vai usar para explicar e denunciar as categorias sociais referente às mulheres negras. Enfim, Marília, Amanda, também estou aqui só pensando, não sei se isso que eu estou falando é real. Não, mas não é um conceito dela, tanto que alguém escreveu aqui que é um conceito. Qual livro a Marília que está escrevendo? Da Alice Walker. Sim, é um texto que a Alice é uma filósofa. Tu conhece ela, Amanda? Não. Que escreve exatamente a cor púrpura aí. Sim, conheço. Isso. Sim, ela é estadunidense. Ela teve, inclusive, na Ancoff o ano passado conosco, né? Sério? Sim. Ai, que chique. Walkman. Kirsten Walkman. Só que eu não posso ler os livros dela porque eu choro muito. E ela é culturalista, né? Enfim, ela foge do Mas, debate. enfim, A Cor Púrpura é um filme que tá online aí, gratuito no Google. E é um filme muito interessante de ver, muito, porque ela faz essa interseccionalidade aí entre raça, classe e raça de uma maneira muito forte. Eu não vou assistir mais, eu já assisti esse filme umas vezes e toda vez eu fico inchada de tanto chorar, então eu disse que tá, deu, agora não tem mais como, não vou mais ler, nem vou assistir. Mas para quem nunca assistiu e para quem tem um pouquinho mais de estômago, é um filme muito bom para assistir. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bem, eu já jogo aqui para vocês.
Tabata, eu também queria ter que parar de dizer para os caras que eles são machistas e ter que sair de uma reunião de sindicato porque o cara foi machista comigo, entendeu? Esses sistemas de opressão, e que o racismo é um deles, e no Brasil muito forte, colonizador, né? Ele cria inferioridades, enfim, e a grande questão é o que coloca as marxistas, que para mim é por aí, entendeu? É superar esses sistemas de opressão de uma forma combinada. Porque também, não sei se tu acredita, assim como eu, Amanda, não é só também superar a classe, nós não vemos só a opressão de classe, não é só o trabalho que nos oprime, é a raça, é o patriarcado, né? Enfim, é o racismo estrutural, estruturante, né? Enfim. Você sabe que eu não assisto muita televisão, né? Eu assisto muito filme e leio jornal, mas tipo não assisto muita televisão. Agora as pessoas falam com muita intimidade, com muita força sobre o Big Brother, né? Então alguém escreveu numa rede social, eu acho, no Face, alguém escreveu, porque seria a minha pergunta para a senhora, que ela já vai falar, então. Pois então, na verdade, eu não sabia do que ela estava falando. Eu achei que ela estava falando de alguma colega, de alguma estudiosa, não sei. Aí eu perguntei do que tu está falando, o que aconteceu. Inclusive, chamei ela no privado para perguntar para ela o que tinha acontecido, porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa. E ela, professora, tu não assiste o Big Brother, né? Não, gente, tem outras coisas melhores para fazer. Mas eu acho muito interessante. E aí alguém botou para ela nessa discussão, que aí eu chamei ela no privado, porque eu não ia ficar nessa discussão ali. Aí alguém disse para ela que ela devia entender mais a estrutura de gênero, de alguma coisa assim. E aí ela escreveu que ela não consegue ver isso antes de ver a questão da raça, que para ela vem primeiro. E aí ela depois me ligou, porque ela estava muito aflita, porque o que ela escreveu deu muita bateção de boca lá no Face. E eu disse para ela que eu não consigo pensar sem os 3 elementos, que é classe, raça e gênero. Quer dizer, tu ser mulher tu tá num lugar de subalternidade. Tu é uma cidadã de segunda categoria. Isso já tá aí, tem até um livro com esse título, cidadã de segunda categoria. Então, para mim, isso tá tudo muito bem amarrado. Muito bem amarrado. Então, essas 3 coisas, elas andam muito bem amarradas. E aí, se tu és mulher negra, tu é um sujeito de 4ª categoria. Se tu olhares ali pelo aquele gráfico da renda, né, que tu apresentaste para nós. Exatamente. E eu acho que é um termo que a Gebara e a Irê usam, né? Sobre mulheres de segunda ordem, né? Sim. Sujeitos de segunda ordem. Sim. E é uma coisa que, como eu sou uma pessoa muito livre e muito independente, sempre fui assim, eu custei muito tempo a entender, não entender, a aceitar que eu não tinha o mesmo direito de ir e vir do que os homens, por exemplo. Não tenho. Então, é isso, é muito duro a gente dizer assim, a minha mãe estava. Eu acho que é um pouco isso, né? Minha mãe estava certa. Então, quando esse presidente, essa tranqueira aí ganhou,
Eu disse muito para as minhas alunas, não anda sozinha, andem em grupo, não se exponham, não sei o quê. A gente precisa agora... A tranqueira é um termo sulista mesmo. A gente precisa agora se manter viva. Rita, para de bater boca, né, Rita? Eu falei para Rita algumas vezes isso, porque é isso. Nós não temos, Eu nós não saí das temos redes. o mesmo direito que ir e vir. Não, eu tô dizendo que são coisas que é isso, gente. Eu fui ameaçada de morte durante a eleição do Bolsonaro. O cara me ligou, inclusive aí no norte foi. Quer dizer, é isso, né? Então, são coisas que se acumulam, se acumulam, tipo, né? Ser mulher, ser pobre, tu ser lésbica, gente, tem uma questão de sexualidade que também não é um meu lugar, assim, de atuação mesmo. Agora, cara, tu ser uma mulher negra, pobre, favelada, lésbica, é uma marca. Inclusive, Marielle falava muito isso, que o medo dela muito forte era do estupro coletivo na favela, que é essa coisa. Ah, tu não gosta de homem, né? Bom, então a gente vai te fazer gostar na marra. Então, quer dizer, são coisas que eu não consigo, às vezes, entender por que algumas pessoas dizem, eu não sei por que vocês precisam ficar falando de feminismo, porque nós somos todos iguais, porque nós não somos. Nós não somos. O Freixo, não estou falando mal do Freixo aqui, porque o Freixo bate de frente com a milícia do Rio de Janeiro, desde todo sempre. Ele comandou uma CPI sobre as milícias do Rio de Janeiro. Mas ele é E quem, sim, é um homem branco, um homem heterossexual, isso se soma e isso fortalece ele. Então, diferente do Jean Willis, que aí, atravessado por uma questão de sexualidade muito forte, foi embora, né, do país. Porque essas coisas... E aí é uma coisa que não me toca, porque eu brinco, eu tenho 4 irmãos homens, e eu sou hétero porque, sei lá, passei ali na fresta da porta e saí isso. Um erro. Eu acho que eu deveria ser sapatão, mas tudo bem, né? Sair assim. Então, porque isso não me toca, porque a minha família é respeitada, porque eu posso abraçar o meu companheiro na rua, beijar, eu não posso não me sensibilizar pelas pessoas que eu conheço que apanham na rua. A gente tem um colega do sindicato que levou uma surra durante a campanha do Bolsonaro, porque eu não sei, ele fez alguma coisa assim no cabelo do namorado dele, alguma coisa assim que, tipo, os homofóbicos acham assim muito, né? Eles não conseguem lidar com isso, né? São todos uns gays enrustidos, né, mesmo? E não conseguem lidar com isso. Então, isso precisa me mobilizar, né? De alguma forma. É igual os homens, não sei por que as mulheres estão sempre. Eu digo, olha, meu amigo, eu acho que realmente, para ti é difícil de entender, né? O senhor é um homem branco, doutor, heterossexual, para ti tá tudo bem. Não tem problema mesmo, né? Tem problema quando for para a Europa, que daí tu vai descobrir que tu é um baita de um pobre, né? Latino. Mas enquanto a gente tá aqui, tá tudo bem para ti. Eu entendo isso também. Tá tudo bem para ti. Agora uma questão de uma humanidade, né? Eu estou muito preocupada com as mulheres, com as diaristas. As minhas eu sigo pagando e dando cesta básica. Não sei até quando eu vou poder fazer isso, porque nós vamos entrar numa recessão muito, muito difícil. Inclusive, achei que não poderia, porque o governo já disse que ia cortar 50% do nosso salário, mas daí não fez. E que as pessoas não estão
estão nem aí. Tipo, as pessoas querem que o seguinte, vem aqui limpar minha casa, cara. Ponto final. E aí depois vai para as redes sociais, ai, fique em casa, hashtag fique em casa. Vai se fuder, né, mano? Então é hashtag fique em casa, ajuda então a mulher que tá na sua casa, que limpa a sua casa no momento de pandemia, quer dizer, uma questão de uma assim, né, gente, uma questão de ensaio sobre a cegueira, talvez seja um livro que quem não leu poderia ler nesse momento, né? E tem um filme também, né? Tem um filme que é minimamente a gente poder ver o outro com um mínimo de humanidade. Acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer. Porque. Tem duas perguntas para ti aqui, professora. Ah, tá bem. Uma é sobre a produção das mulheres negras na universidade, no espaço. Não, desculpa, a produção de mulheres negras na teoria feminista. Eu acho que os estudos feministas vêm quebrando um pouco com a falta de produção, enfim. E é o projeto das Chitas, né? E a segunda questão é que parece que o feminismo vai se tornar opressor, quem dera, né? Opressor para os homens. O poder do macho. Não, gente, isso é algo. Inclusive, se vocês lerem o livrinho da Safiotti, eu vou inclusive pegar ele, porque esse eu tô com ele aqui. Ela vai datar o patriarcado. Elas leram O Poder do Macho? Não, é um outro livrinho, mas eu tô com medo de estar falando errado. Espera um pouquinho. Ah, sim, ditadura feminista, tá legal. Então vamos mudar toda a estrutura da sociedade, né? E aí mudando a estrutura, quem sabe América Latina, o Brasil, né? Deixa eu ver. Gênero, patriarcado e violência. E a expressão popular, um aviso a todas, acabou de mandar um e-mail para todas aí que estão cadastradas. Rita, não tô te ouvindo. Mas tá, vocês estão me ouvindo? Porque tu tá sem o fone, negona. Fala, criatura! Olha só, a expressão popular acabou de abrir agora vários PDFs deles, tá? Eu acho que esse livro aí eles abriram também. Eu vou botar aqui e enviar para vocês o. Ela vai datar o patriarcado nesse livro. E ela também vai dizer uma coisa muito interessante, que é que em todas as civilizações o patriarcado dá sinais que está bem de vida e passando bem, né? Então, não... Aqui, gênero, patriarcado e violência... Ah, ele tá aqui numa outra edição, que inclusive eu tenho autografado. Desculpa, né? Nossa, Desculpa. doce. Aí, ó. Esse livrinho é um livrinho assim, ó, para ler, reler, ler de novo, porque ela traz conceitos bem, inclusive ela vai falar em gênero e ideologia, que agora é esse presidente que fala toda essa porcaria sobre isso, que não sabe nem o que está falando. Então, ele é um livro muito central. Ela vai falar sobre o patriarcado, que é fundamental e que o pós-estruturalismo tentou tirar isso, né, dizendo que isso estava superado uns anos atrás, e agora tiveram que meio que voltar, né? Voltar atrás, porque parece que não. Eu acho que foi um exercício interessante, quer dizer, não...
Então, eu não vejo a possibilidade do movimento social de mulheres ser opressor para os homens, né? Porque se um dia for possível nós conseguirmos uma igualdade de gênero, minimamente, vai ser por uma conquista e não por um poder instituído, né? Instituído desde lá do tempo da Bíblia, historicamente. Não vai ter o discurso da biologia para inferiorizar, né? Porque o discurso da biologia deveria ser o seguinte: homens e mulheres, machos e fêmeas são diferentes. Sistema lá dentro, não é isso? Um tem buceta, o outro tem pau, o outro tem não sei o quê. E é isso aí. E isso nos dá algumas diferenças. Agora não, o discurso da biologia vai dizer que não, existe o macho, a fêmea, e o macho é superior, porque o macho aí vem lá do tempo das coisas dos animais, né? Ah, porque os animais, se tu pegar os leões, que mata todo não sei quem, mata a prole da parceira, é o inferno a quatro, né? Então, o discurso da biologia sempre inferiorizando, que foi o que a Simone de Beauvoir vai fazer, diga-se de passagem, no Segundo Sexo, né? Ela vai peitar ali a biologia, o discurso da biologia. Então, se um dia nós conseguirmos a igualdade, nós não vamos conseguir com todo esse aparato histórico que o patriarcado dá para os homens. Tenha certeza disso, meninas. Isso é uma coisa que é isso. É isso. Meninas, eu de novo quero te agradecer, Amanda, pela aula, viu? Eu anotei muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Eu penso que eu como mulher branca de segunda ordem, né, preciso entender muitas coisas e anotei aqui os 2 livros que tu falaste sobre a escravidão. Eu penso que se a gente não compreender a escravidão, a gente não compreende, inclusive, o feminismo negro. Eu me dei conta disso agora, assim, a gente fica falando, porque a gente escuta muito vocês, mas a gente precisa, assim como se a gente não compreender o marxismo, a gente não consegue compreender o feminismo marxista, assim como, né, enfim. Sim. Então, eu quero te agradecer pela aula, pela tua disponibilidade de estar conosco hoje. Foi muito legal mesmo, assim, e muito, muito proveitoso. Não sei se as meninas querem fazer mais alguma consideração. Eu tô rindo aqui que a minha orientanda escreveu ditadura feminista, hahaha. É isso, né? A busca por igualdade. Mas eu não acredito que eu particularmente não acredito que eu vá ver em vida isso. Não acredito. Uma igualdade mínima como se conseguiu na França, Suécia. E que se deu pela discussão do trabalho, né? Na Rússia, pelo trabalho, né? A Lidiana falou do conceito de interseccionalidade. Eu sugiro que, em um momento aí dessa quarentena, porque os estudos indicam que a gente não sai disso antes de agosto, talvez, que essa curva não desça, né? Então a gente vai ter muito tempo a estudar, que em um momento aí outro Clube das Manas faça um clube sobre aquele livrinho da Bert sobre interseccionalidade, o que é interseccionalidade. Acho que é bem interessante. E a gente possa discutir esse conceito, porque é um conceito que vai atravessar todos os feminismos, né? A Lidiane escreveu aqui, ela perguntou se o conceito de interseccionalidade é um conceito somente utilizado pelo feminismo negro. Não, ele é um conceito utilizado para quem compreende que essas coisas estão interligadas, interseccionadas. Que é a compreensão de que essas coisas nos constituem gênero, raça e classe.
nos constitui. Eu tenho um amigo que sempre me diz assim, às vezes eu falo algum palavrão, alguma coisa, e ele me diz, ai, Amanda, tu sai da favela, mas a favela não sai de ti, né? E muito interessante, ele é um direitoso, né? É a vida, né? E é exatamente isso, é a compreensão de que esses lugares, eles nos marcam epistemologicamente, socialmente, politicamente, eles nos marcam. Por isso que a Simone de Beauvoir, por exemplo, agora que eu estou relendo a obra dela, é muito interessante, quando a gente vai ver as fotos da Simone, a Simone de Beauvoir nasceu em Paris, né, primeira coisa, e na Paris da parte rica. Então, Simone de Beauvoir nunca foi pobre. E tu olha a Simone de Beauvoir, assim, nas fotos, ela sempre tem uma altivez, né? Uma mulher fina. Tu vê que aquela mulher tem um outro marcador social que não é o meu marcador social. A gente vê isso, a gente percebe isso. Então a interseccionalidade é dizer isso, que esses lugares nos marcam a vida. Eu posso até um dia dizer, não, agora eu vou ser um homem, vou fazer uma cirurgia, que isso não vai acontecer, tá, gente? Se tiver reencarnação, eu quero vir mulher de novo. Mas provavelmente os marcadores do Amanda mulher, que nasceu com uma vagina, estarão ali presentes. Né? Essa coisa desse parente do meu companheiro que diz isso, tu sai. Na verdade, ele não diz isso, tu sai do morro, mas o morro não sai de ti, que no sul a favela é conhecida por morro, né? A gente dá para ver, né? Bom, é isso mesmo, né? Eu também não estou muito afim de achar, de tentar ser uma mulher fina. Então, às vezes isso foge à regra, mas muito pouco. Tipo, se tu vê a minha mãe é muito bonita, muito educada, então tu acha que ela não vem da pobreza. Mas são muito poucas pessoas que tu consegue ver e dizer e não ver esse marcador de classe enraizado ali na pessoa. Eu tenho um amigo carioca que fala errado, ele fala o problema. Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos lá. Problema. Ele disse, não, isso é meu marcador da pobreza de classe, tá? Então tá, né? Então, sim, isso. A Lélia fala aqui no livro, né? Que ela vai falar sobre essa questão da linguagem, como que a linguagem vai transfigurar e vai marcar, principalmente as questões de raça no Brasil. E ela vai falar do Flamengo, né? Como que as pessoas falam Flamengo. Me lembrou esse exemplo que ela usa aqui. Nossa, Amanda, a gente está conversando aqui, já são 10 horas, né, meninas? Tá, não, eu só vou botar um filme para vocês aí, para vocês verem. Não, Eu já anotei 3 aqui, será que eu vou ter tempo nessa quarentena? Porque, sim, minha filha, vai demorar para ir pro norte, se tu quer saber a verdade. Bicho tá... Ei, Rita, baixa tudo aí que você puder para trazer para as amigas que tá sem internet boa aqui. Ah, vou baixar. Tu sabe que a nossa internet também tá ruim, né? É isso. Nossa, mas que a gente tá falando. Ana. Mas a Amanda já morou aí, também já passou os bocados, né? Gente, a pergunta é onde eu não morei? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse filme o cara vai dizer, eu sei falar inglês e sei falar no dialeto de negro. Esse filme é um filme. Fiquei sabendo agora desse filme. Vi semana passada. Entendeu o conceito? Beleza, Lidiana. Mas eu tenho que ver outro antes. No mais, eu vou botar o meu WhatsApp aqui. Vocês podem me chamar.
Se vocês Olha precisarem. só, meninas, deixa eu falar uma coisa com vocês, tá? Manda, obrigada. A gente se vê, tá? Por aí. E na semana que vem é feriado de Tiradentes, né? Isso. Mas como todos os dias têm sido iguais, não sei para vocês, mas para mim todo dia tem sido igual, né? Não sei se vocês querem manter a aula. E aí, na aula que vem, a gente ia começar a falar de feminismo cultural, né? Enfim. E aí, eu convidei uma colega para falar sobre Butler, que é, para mim, assim, o centro do pensamento é aqui. Inclusive, todo mundo cita Butler, né? Na desconstrução de gênero. E ela é um marcador aí do feminismo, apesar dela dizer que não se enquadra em nenhum tipo de teoria ou de marco epistemológico, para mim ela é uma pensadora importante dentro do feminismo cultural, porque ela vai desconstruir o conceito de gênero, né? Ela vai criar um outro... E aí eu convidei a Carla Rodrigues, que para mim é uma das maiores especialistas em Butler no Brasil, que é uma colega da filosofia, para ministrar a aula. Ela, inclusive, já mandou 2 textinhos bem básicos da Butler, né? E aí eu queria saber se a gente mantém a aula da semana que vem, dia 21, ou a gente repassa ela para o dia 28. Ô, gente, eu ia mandar uma carinha, mas eu mandei a carinha errada, tá? Eu ia mandar uma carinha de coração, e aí mandei essa cara horrorosa aí, tá? Mas agora eu mandei uma carinha de coração. Um abraço para vocês. Eu botei aí todos os meus contatos, vocês podem me rastrear aí. E quando virem ao sul tem... eu vou pouco no Face, mas vocês me acham pelo Messenger se precisar, alguma coisa assim. Tá bom? Grande abraço. Força para vocês aí. E tá bem. Um abraço, um beijo. Beijo. Tchau. Vocês querem manter a aula de terça? Eu voto por manter em terça. Tá, ok. Eu também. Tá, a gente mantém. Aí eu convidei a professora Carla, que para mim é uma das maiores especialistas. Ela mandou já 2 textinhos, que é na verdade, aqueles textos continuam, mas são introduções sobre gênero e no pensamento da Butler, né? Da Judith Butler. Tá bem? Gente, boa noite para vocês. Cuidem-se, né? Oi. Só uma observação. O livro da Joyce é o que é empoderamento ou empoderamento feminino, e o que é interseccionalidade é da Carla Cotirene. É a mesma coleção. Isso. Esses 2 livros eu já ministrei mini curso, tá? Sobre eles. Inclusive o que é empoderamento eu ministrei agora em Tefé durante a semana do 8M, né? Então, discutir esse livro que é empoderamento. Eu sugiro que esses temas, que são temas do feminismo atual, contemporâneo, ou enfim, possa se fazer numa espécie de mini curso, assim, talvez chamar 2 pessoas para discutir o termo e ter um texto como base, porque o conceito ele é extenso, né? Você precisa entender historicidade do conceito, concretude dele, análise. Então não é coisa para uma aula, vocês entendem? Assim, não é coisa para uma aula. Então eu sugiro que vocês façam depois um mini curso sobre o que é interseccionalidade, né? O que é empoderamento também é um tema bem bacana. O que é assédio é um tema muito importante, muito interessante para fazer mini cursos, né? Eu acho que agora, aproveitando esse tempo para estudar, é uma sugestão que eu deixo, tá bem? Então, gurias, boa noite. Eu vou mandar já hoje mesmo no grupo os 2 textos que a Carla mandou para a aula de semana que vem. Aqueles 2 textos sobre decolonialidade fica para a última aula, né? Sobre feminismo decolonial. E agora, estudando, eu entendi que é pós-colonial ou também feminismo subalterno ou das subalternidades. Enfim, a gente vai estudando, vai descobrindo um monte de coisa, né? Eu gosto mais de decolonial, professora.
As decoloniais vão dizer que o marco mais iniciou com a pós-colonialidade como marco histórico, né? Sim. Aí depois virou uma crítica à pós-colonialidade. E agora, com a colega também, Suzana, que para mim é uma das maiores especialistas no campo do feminismo decolonial, ela vai falar de feminismos subalternos. Então, enfim, a gente vai estudando e vai conhecendo várias relações que podem ser feitas, tá bem? Então, vou mandar para vocês no grupo já os textos da semana que vem, e daí a gente vai entrar com a professora Carla Rodrigues da UFRJ, ela é professora da UFRJ, do Rio de Janeiro, tá? Uma querida também. Ela é, enfim, tá bem, gurias? Beijos, fiquem bem, eu vou lá fazer a janta das minhas crianças, tá? Obrigada, Rita. Tchau. Obrigada, professora. Bem. Obrigada, Tchau. Rita. Obrigada, Amanda. Beijo. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, pra todo tá? mundo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.